Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 28 de outubro. A igreja celebra hoje a festa dos santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus subiu a uma montanha para rezar e permaneceu a noite toda em oração a Deus. Pela manhã, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais chamou de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. E também Simão, chamado o Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Depois Jesus desceu com eles para um lugar plano. Ali estavam muitos outros discípulos e também muita gente vinda de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia e da Judéia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. E aqueles que eram atormentados também por espíritos maus ficavam livres. E toda a multidão queria tocar em Jesus, porque saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje novamente a palavra de Deus quer ser o nosso alimento diário. E nós não podemos nos esquecer dos exercícios espirituais de crescimento espiritual, ou exercícios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, para nós católicos também o terço de Nossa Senhora. E hoje, na primeira leitura já do livro de Paulo aos Romanos, ele vai nos recordar que nós fomos inseridos numa construção, onde as bases dessa construção são os apóstolos e os profetas. Mas a pedra fundamental é Jesus. É nele que a nossa vida espiritual é edificada. De tal modo que eu e você, durante toda a nossa existência, precisaremos passar por esse processo de engenharia de santidade e engenharia de espiritualidade. Porque foi em Jesus Cristo que nós fomos edificados, tendo como fundamentos os apóstolos e também os profetas. E hoje nós encontramos novamente o evangelho do chamado, da convocação. E é muito interessante nós constatarmos aqui 3 classes de pessoas que estão atrás de Jesus. Olha só, os discípulos, e agora ele coloca também, dentre aqueles discípulos, ele escolheu um outro grupo, aos quais ele chama de apóstolos, e também a multidão que andava atrás de Jesus em busca de curas e de milagres. 3 modos de seguirmos Jesus. E cada um deles vai sendo aprofundado em intensidade de acordo com o envolvimento das pessoas na causa de Jesus de Nazaré. Ao apóstolo, há um segmento muito mais próximo, muito mais profundo, muito mais de identificação com a missão do Senhor. Porque Jesus convocou esses 12, aos quais nós chamamos de colégio apostólico, e dá a eles a sua autoridade e o seu poder. Os discípulos, aqueles, por exemplo, que Jesus enviará 72 à sua frente para preparar todos os lugares onde ele mesmo queria ir. Então aqui nós vamos encontrando um grupo maior de discípulos e discípulas, que também vivem com Jesus, convivem com Jesus, aprendem seus ensinamentos e que também são enviados. E depois a multidão. Uma multidão que sai de todos os lugares em busca de Jesus.
Uma multidão que quer tocá-lo porque dele sai uma força que cura a todos. Uma multidão que está ávida de milagre, necessitada de milagre, e que busca muitas vezes Jesus somente para satisfação das suas causas imediatas, mas onde ainda não nasce o seguimento. Ainda não há um seguimento. Ainda não há um envolvimento efetivo e afetivo com Jesus de Nazaré. São aqueles que até às vezes querem pagar pelo milagre recebido, comprar a graça que vai receber. Ainda aqui não há o discipulado, não há o seguimento, mas há um interesse de satisfação de necessidades básicas, necessidades imediatas. E é interessante hoje todo o processo de escolha dos 12. Jesus sobe a montanha para orar, Jesus permanece a noite toda em oração, e isso nós já estamos há quase 3 anos em que Jesus convive com esse grupo. Depois de uma noite de oração ao Pai, Jesus utiliza um método então de você sim, você não. Porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Ninguém nasceu para tudo. Jesus deve ter utilizado uma metodologia de inclusão e exclusão aqui. Você é bom para isso, mas você não é. E aqui, então, ele vai escolher o grupo apostólico daquele grupo maior de discípulos, aos quais ele chamará de apóstolos. E hoje o nosso evangelista dá o nome aos 12, começando de Simão, a quem Jesus impõe o nome depois de Pedro, e até o último dos apóstolos. E a característica desse último é aquele que se tornou o traidor. O discípulo não escondeu isso. O evangelista não escondeu isso. Para ele, isso aí é muito importante que eu e você tenhamos plena consciência, porque o traidor nasce do grupo apostólico. O traidor nasce do grupo dos 12. Não é alguém distante. Não é alguém distante de Jesus, mas é alguém íntimo, alguém familiar, alguém que conhece e convive com ele, e alguém que vai progredindo nas suas infidelidades a partir das pequenas infidelidades até chegar a esse grande absurdo de entregar o Senhor, de vender o Senhor por 30 moedas de prata. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é sempre uma escola de vida para nós. E eu e você constantemente somos convocados a retornarmos ao Evangelho, mas não somente na sua letra, mas principalmente no seu espírito, para percebermos que ainda hoje Jesus continua a convocar discípulos, que Jesus ainda continua a orar. A messe é grande e os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Ainda hoje, dentre os discípulos, Jesus continua a convocar os apóstolos. E ainda hoje, grandes multidões, mesmo de batizados, cujo sacramento do batismo permanece inerte e inoperante na vida deles, mas que ainda estão aí tentando tocar Jesus, porque deles sai uma força que cura a todos, mas sem envolvimento profundo, sem envolvimento de seguimento. E esse é o grande desafio para a igreja, levar a todos a atingir a maturidade de fé. Logo mais, às 2 horas da tarde, eu estarei participando da abertura do encontro com os nossos jovens, lá na comunidade Santa Rita. Às 17 horas estarei celebrando na comunidade José de Alencar. E já está tudo preparado para a nossa ida a Itambacuri, nos dias 17 a 19 de novembro, onde nós teremos o nosso encontro formativo, um retiro formativo sobre a dimensão sinodal da igreja, sobre a urgência de novas relações fraternas entre nós e também o reavivamento de nossas paróquias. Queremos acolher a todos que vão conosco lá até Itambacuri e no dia 8 de novembro todos deveremos iniciar a nossa preparação espiritual, a novena de Nossa Senhora dos Anjos, que será do dia 8, onde cada um vai fazer na sua casa, até o dia 17 de novembro, onde faremos todos juntos no ônibus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Paz e bem.